Hotep, Touro, os últimos serão os primeiros, né? É assim que fala. Cá estou eu, num lugar remoto. Olha, foi literalmente pedreira para chegar aqui. Para quem assistiu aí a última leitura, que foi para Júlia, de Vocês Saíram por Último, né? Eu fiquei muito na dúvida se eu ia trazer uma leitura temporal ou uma leitura para o segundo semestre, né? Para emendar até o final do segundo semestre. Mas eu vou deixar em aberto como uma leitura temporal. Mas eu sinto muito que quem viu aí, quem não assistiu, vou deixar aqui na descrição o link da leitura de múltipla escolha que eu fiz. Faz um tempo, só vou dar uma pincelada pra gente começar. Faz um tempo que eu tenho recebido esse chamado para trazer essas energias muito com a minha conexão maior, né, no sentido ancestral, que é a cultura quemética, que muitos de vocês ainda conhecem como Egito, e muito forte energia de não se assustem, não saiam do vídeo agora, muito de caos, o caos que precede a ordem, sabe? Então veio muita energia de disputa, de briga, de finalizações. A gente, de fato, como coletivo, estamos passando por esses ciclos de finalizações, de recomeços, de reconfigurar a vida ou uma área do trabalho, as relações, enfim. Então, assistam essa leitura lá de múltipla escolha. Eu, de repente, vou trazer aí, entre as leituras dos signos, uma leitura também geral, assim, direta para todo mundo. E vamos ver o que acontece, tá? Mas é só para vocês saberem que tem muito forte essa energia de Alzar, né? Osíris, de Set e de Anubis, tá? Então, assim, tem muita energia de guerra, morte, mas, assim, lógica no sentido mais cosmológico, assim, no sentido mais como analogia, né? É lógico que no meio disso podem acontecer mesmo desencarnes, normal, né? Basta, como dizia os mais velhos, para morrer basta estar vivo, né? E a gente aprendeu a olhar também para esse desencarne de uma forma diferente, né? Sabendo que não acaba aqui, né? E que cada um cumpre o seu propósito, né? E aí isso serve também tanto para cada um serve o teu propósito tanto para quem desencarna e também para quem a gente se afasta ou para quem se afasta da gente, né? Os ciclos de trabalho, tá falando muito desses finais de ciclos, tá? Apareceu 3 para mim aqui agora. Vamos ver com o oráculo de Halloween quais energias se revelam para nós aí que estão no culto para Touro. Leitura temporal. Nós vamos provavelmente sentir muitas essas energias aí até setembro ou no máximo março de 2024, tá? Bora lá. Energia de Xangô muito forte, Oxóssi. Eu sinto muito olha, eu tenho sentido muita energia dos guerreiros em todos os segmentos aí. Cada um tem o seu, né? Para quem vai ali muito para a vertente de mitologia grega, para essas deidades, né? Para quem vai muito... Eu falei mitologia grega porque é assim que apresentaram a gente, né? Assim como Kemet, como mitologia egípcia. Mas sabendo que tem aí o seu panteão, né? O panteão egípcio, o panteão das outras vertentes, das outras divindades. Eu não as conheço todas as culturas, né? Quem dera eu. Mas dentro das que eu me conecto mais, que é justamente os orixás, né? A cultura africana, a cultura preta.
eu vou muito ali, né, para Kemet e as divindades ali africanas, de forma geral, né? Tanto as queméticas quanto os orixás mesmo. Intuição. Carta da intuição. Bola de cristal. Tá. Vamos lá. Já tá falando, Touro, que tem muita coisa que você já tá literalmente intuindo, tá? Pode estar sonhando, tá? Falei o que? De finalizações e veio a tumba aqui, a catatumba, né? Medo desnecessário. Você já sabe que algo está para finalizar, tá? Você sabe que tem um rompimento para acontecer, você está vendo leitura de tarô, você está sonhando, você está intuindo, você está pensando no meio do dia, né? E você sabe que tem algo que tem todos os sinais que está prestes a finalizar. Então você está com medo do quê? Né? Qual é o medo? O medo desnecessário. A gente falou aqui dessa coisa dessa energia de morte, de finalização, que para uns pode ser desencarne, ou enfim, gente, da própria pessoa ou de alguém na qual você está lidando. Às vezes você já tem alguém bem doente na tua família e se anuncia o fim, mas é porque eu não tô querendo assim trazer isso como uma coisa que não tem valor, que não tem sentido. Alguma coisa assim que, ai, nossa, ela fala de morte como se... É porque não é ela. Gente, todos nós passamos por esse ciclo. Seja indo, desencarnando, ou seja, perdendo alguém. Perdendo. Mas olha como a gente fala do desencarne do outro, que a gente ama, até com uma certa vaidade. Ah, eu estou perdendo alguém. O que vai ser de mim se fulano morrer? Sabe? É uma coisa muito da gente pensar que como eu vou fazer o quê? Nós somos seres individuais, trabalhamos no coletivo, vivemos em coletivo, mas somos almas individuais, conectadas a todas as outras, mas individuais. Estamos aqui nessa terra para viver o nosso individualismo, o nosso momento, a nossa vida, cumprir a nossa missão. Quem fez a tua parte, se vai, seja por desencarne ou seja porque aquele ciclo acabou com aquela pessoa ou com aquele trabalho, tá? Alvorecer. A luz depois da escuridão. Tá vendo? Alguém intui, sabe e confirma, tá? O tempo todo, talvez você tenha alguém aqui o tempo todo procurando confirmações e leituras. Até que você encontre outra coisa a não ser essa finalização, tá? É como se alguém... Não, eu vou assistir leituras, vou assistir... Uma hora vão começar a falar outra coisa. Mas você está se enganando. Porque a tua própria consciência está te avisando que é a finalização disso. Eu estou falando... As leituras de julho falaram muito sobre inteligência emocional, sabe? Inteligência emocional, falou muito sobre isso. Acho que em todas as leituras apareceu isso. Sobre inteligência emocional, independente da situação. Inteligência emocional, sabe? Então, não adianta, é aquilo. Aqui já fala, medo desnecessário. Você sabe que vai acontecer. Que essa morte, que esse fim vai chegar. Aqui. A tumba. Você já sabe. Mas, depois dessa morte... Gente, todo o final... A gente está falando aqui desse ciclo de Kepri, né? O alvorecer.
a noite chega e em breve vai chegar amanhã novamente. E depois o dia vai passar, vai escurecer novamente, vai chegar o dia novamente. É um ciclo. Um ciclo de morte e renascimento. Por isso que eu estou falando, aqui essa guerra, essa energia que tem vindo muito forte para todos, né, no coletivo, essa energia de guerra, como eu falei, está vindo muito essa energia dos guerreiros, assim. Então tem muita energia de Xangô, de Oxóssi, de Ogum, de Obá, de Yansan, sabe? Hoje eu me deixei ser traga, sabe? Eu saí, até pensei no local pela hora que eu saí. Já, hoje eu não saí, não pedalei pela manhã, pedalei no final da tarde. E aí eu falei assim, não vou tão distante, porque, né? Daqui a pouco a noite cai. E olha como que eu fiquei com medo de ir mais longe e desbravar um outro caminho, como eu fiz da outra vez, ir por um caminho aleatório. E escurecer, sabe? E eu estar num lugar aleatório. E geralmente, tipo assim, eu tô vindo pra cima, eu tô subindo. Então, assim, eu tô bem no alto aqui. Eu tô numa vista aqui que eu tô vendo, assim, tem uma vista panorâmica. Então, eu tô subindo, sabe? E para um local que eu não tenho, assim, conhecimento. Então, olha como o receio de vir mais tarde, porque geralmente eu pedalo pela manhã mesmo, mas de hoje ter vindo à tarde, ter podido vir à tarde e chegar e, não, mas se eu for muito longe, pode escurecer e eu estar no local onde eu não tenho, aqui não tem muita coisa, né? Não tem, né, muito, não tem para onde pedir auxílio, muita coisa aqui. Eu tô num lugar remoto. E o medo, sabe? O medo do desconhecido, de passar por essa escuridão dentro de um caminho desconhecido. Olha só que nada por acaso. E aí eu tinha pensado no local. Eu falei, vou pensar no local para eu ir, que é aqui perto, que eu tenho essa conexão com a natureza, tenho conexão ali com a pedreira e tal, mas é mais perto, eu já conheço, é um lugar que eu já fico geralmente. E aí o que eu fiz? Eu ia para esse lugar. Cheguei nesse lugar, tinha pessoas lá, que é um lugar mais acessível. Falei, tá. Tentei um segundo lugar, que também é mais acessível, mais perto para mim. Também deu ruim. E aí eu falei, pô, vou pegar aquela reta lá, aquele caminho, e vou mais além um pouco, vou subir, vamos ver onde que vai ser parável. E cá estou eu, entende? Então assim, eu sinto que tem muito essa energia o medo dessa sombra, o medo desse escuro, o medo de passar por um caminho desconhecido, né? De encarar o novo, né? Às vezes a gente está preso a coisas, a histórias, a pessoas, a profissões, a trabalhos que não faz o menor sentido mais, só que a gente está pegado àquilo ali justamente porque é conhecido, entendeu? A gente está pegado àquilo só porque é conhecido. Tá? Então a gente está com medo de encarar esse escuro, esse caminho novo nesse escuro, né? E alvorecer. Então, assim, é lembrar que esse tempo de escuridão e esse novo caminho que se apresenta é necessário, mas que a gente não vai ficar no escuro. Quando a gente, por exemplo, se você entrou, sei lá, aos 20 anos você entrou num trabalho, e aí você ficou ali 5 anos, um exemplo, né? Quando você entrou, você não sabia o que você sabe hoje, né? Então, para você era desconhecido, mas a diferença é que, às vezes, quando a gente é mais jovem, a gente tem mais esse ímpeto, né? De, não, vamos desbravar. Se você for estudar aí os setênios, você vai entender que, assim, cada época da nossa vida, ela tem ela tem o seu pró e o seu contra, né? E quando a gente tá ali com 20 anos, a gente tá mais com aquela coisa de desbravar o mundo e se jogar e não ter muito medo e tudo mais.
conforme a gente vai criando idade, a gente vai querendo, tende a querer, não estou falando que isso é uma regra, mas tende a querer mais estabilidade. Então, nossa, aí eu tô com, pô, agora eu tô com 45 anos, cara. Meu casamento de não sei quantos anos acabou, eu vou ter que flertar tudo de novo. Se eu quiser uma companhia, vou tudo de novo, vou ter que... ai, nossa, eu vou ter que me mudar para uma outra cidade. Eu trabalhei tanto para ter esse apartamento, essa casa, e de repente eu vou ter que começar tudo de novo, ir para uma cidade que eu não conheço, vou ter que trabalhar, construir tudo de novo. Ou eu saí desse trabalho, dessa profissão, tô migrando de profissão, é tudo novo para mim, mas eu já queria estar, na idade que eu tô, já era para estar estabilizado. A sociedade vende essa coisa de até os 30 você tem que estar estabilizado, tem que estar casado, sabe? Então, tem esse temor para trabalhar. Como eu falei, é um medo desnecessário, porque esse movimento vai acontecer, você já sabe. Você já sabe. Lembra que a coruja, ela tem, além dela ter a conexão com o Oxum, né? Muito forte. Ó, o Oxum é o que? É beleza, é o ouro, né? É o cuidado. Olha, gente, a gente grava nesses lugares aleatórios. A gente toma picada de formiga, toma picada de mosquito. Tudo pelo, né? Tudo pela energia... Não vou falar energia perfeita, mas pela energia que precisa ser apresentada. Vamos lá, né? Com muito amor que a gente faz. No fundo veio o submundo. Olha que eu tô falando para vocês de Osíris, de Sete e de Anubis. Essa configuração, tá? O submundo. Quem é o Deus? Depois quem virou o rei do submundo? Quem virou foi o Osíris, porque ele foi morto por Sete, por seu irmão Sete, né? Foi jogado lá no Nilo e, né, picotado em pedaços e tudo mais. Quem não sabe a história, busca saber essa mitologia, esse conto, né? Por uma questão de raiva, de ódio, de ira, de inveja, porque Osíris teve o trono, né? Herdou o trono na terra, e Sete, com a tua inveja, com a tua ira, ele foi e matou o seu irmão. Matou seu irmão Osíris, Ausar. Né? E aí, né, tem a história que Sete, a deusa Ísis, foi lá, juntou os pedaços, né, e o trouxe de volta à vida, né? E então, a grande bruxa, a grande deusa. E então, quando ele passou pela mumificação, pelo aquele processo, Anubis, foi a primeira vez que Anubis fez esse processo da mumificação. E então ela trouxe ele de volta à vida, e então ele se tornou rei do submundo, tá? Então, nessa mitologia, quando tô falando mitologia para que as pessoas entendam, eu não acredito na questão mitológica, mas não, da forma com que foi apresentada, tá? Porque para mim é uma forma muito rasa. E tão igual que eu estou usando Egito ao invés de Kemet, para que vocês entendam, mas que, né, se a gente for estudar mais aprofundadamente, a gente está falando de antigo Kemet, de Kush, e enfim. Então, quando você passa pelo processo de desencarne, né, da morte do corpo físico, tem lá a balança, né, e tal, que Anubis pesa com a pena de mate o coração do morto, né? Caso esse coração, é uma lenda bem conhecida, né? Caso o coração pese mais do que a pena, é devorado por Amit.
Amit, que é essa figura lá que parece um crocodilo com leão, enfim. Essa figura devora o coração do morto e aí ele não, né, não vai para a próxima fase, né? Do contrário, o coração, né, tendo peso igual ou menor ao da pena, equivalente ao da pena, na verdade, de Maat, que é a deusa da justiça cósmica, você é apresentado a Osíris, a Usar. Então você vai para o pós-vida, que eles chamam de pós-vida, tá? O que pra gente é uma próxima fase, né? É uma próxima fase. Tá? Então, aqui fala, ó, onde as coisas param e começam novamente. Tá muito, gente, tá muito, assim, geral. Tá muito uma questão, muita energia do julgamento, da carta do julgamento, sabe? O momento da pausa, onde as coisas param e começam novamente. A pausa é para rever tudo aquilo que, sabe, dá aquela peneirada, o que levo, o que fica, quem eu levo, quem vai e quem fica, sabe? Tem muito essa questão aqui, tá? Ui, ai gente, queria tanto fazer leituras mais curtas, mas aqueles agarraram em mim porque vão lá, quer sair, fala pelos cotovelos. E a gente se conecta com as pessoas que, de certa forma não, de que tem uma conexão aí, né, que vibram no mesmo funcionamento que a gente. Então tem pessoas com leituras muito curtas, nas quais as pessoas se conectam a elas, outros com leituras maiores que as minhas, outros com leituras do mesmo tamanho que a minha, enfim. Vamos lá, que não dá pra ficar se explicando, né, gente? O pressentimento, porque sempre chega a leitura, parece 22. Sempre chega a gente nova, só que eu acho que é isso, assim, quem chega e não se conecta de imediato, não entende, e muitas vezes até fica pé da vida porque não compreendeu a nossa mensagem, é porque a mensagem não foi para ela naquele momento. Mas eu acredito que se a pessoa chegou, mesmo que ela não se encaixou, não se enquadrou, ou não entendeu bulhufas, ou não concordou, porque eu não tô aqui para tentar convencer ninguém de nada, a semente foi lançada. Então, de repente, essa mesma pessoa, você que está assistindo, que não se conectou com a minha energia, se entrou aqui por algum motivo, a semente foi lançada nisso que eu acredito, tá? Ó, a gente falou da intuição e agora apareceu o pressentimento. Falamos de intuição e aparecemos o pressentimento. O arrependimento. O inesperado. Estão apoiados na pedra e no pneu da minha bicicleta. O impedimento. Mais um. Quero mais duas, aceito. A inovação e a versatilidade. Deixa eu ver quem ficou no fundo da comunhão. Vamos lá. Pois é. Ó. Confirma que assim, do que você sabe, não tem como você procurar fugir dessa informação. Eu só tô vindo aqui para você que veio para mais uma leitura de tarô querer que a espiritualidade falasse o contrário, mas não, realmente, isso aí tá na beira. Seja o que for para você, tá, touro? Ó, apareceu o Oxóssi aqui. Realmente tem alguém sabendo que terá
que sair de uma zona de conforto. Algo acaba aqui. Algo acaba. Tem uma zona de conforto. Tem uma zona de conforto aqui. Ainda que essa zona de conforto não esteja tão confortável assim. Tá? Oxóssi aparece falando que primeiro, nada te faltará. Tem alguma questão aqui de alguém realmente preocupado com questões básicas como alimentação. Tá? De, sei lá, ter que se mudar para um local onde você sabe que as coisas são mais caras, a vida tem mais caras, não gosto desse termo. Tem valores mais elevados e você não consiga, por exemplo, pagar um aluguel e se alimentar adequadamente. Oxóssi vem falar que nada lhe falta, nada lhe faltará, tá? Você está sob a proteção de Maat. Aqui, de fato, tem o plantio e a colheita, tá? Essa colheita, para quem veio tendo, de fato, um bom plantio, fica despreocupado. Você está sob a justiça de Maat, sob a justiça do universo, sob a justiça cósmica. Se você ofertou, se você plantou, você colherá. A justiça divina, ela não erra, não há injustiça no universo, tá? Isso aqui pode ser para alguns, não sei de que forma isso pode se dar para você que está ouvindo isso aqui, você vai ver aí. Mas essa circunstância onde você se encontra te oferece risco. Não sei se risco de saúde mental, saúde física, tá? Emocional. Saúde até financeira. É como se você estivesse num lugar que você tem um potencial que é muito maior e você se põe no lugar por medo de avançar e faltar. Pode ser de um trabalho, pode ser de uma casa, de uma situação, de um relacionamento. E por medo de faltar, gente, eu tô tomando picada de formiga. Tô matando não, tô jogando elas para outro canto. Por medo de, por exemplo, sair de um relacionamento onde, por exemplo, o marido é que sustenta a casa ou a esposa que sustenta a casa. Você tem medo de fazer esse movimento, você pode ter filhos, tá? Para quem for relacionamento aqui, pode ser que você tenha filhos. E tenha medo de fazer esse movimento. Ó, muitas pessoas, muitos consulentes, majoritariamente mulheres, que eu já atendi de forma particular, elas me retrataram exatamente isso. Casamentos falidos que a pessoa só não sai, o cara deu uma condição de vida, né, até bem assim confortável, mas o casamento está falido e ela não faz o movimento de sair porque tem filhos, porque tem ameaça de inclusive, como a mulher não tem nada nessa circunstância. Estou relatando uma coisa que é muito comum. Como ela não tem, como já disseram, não tem onde cair morta, ou tem que voltar para casa dos pais, não querem voltar para casa dos pais com os filhos, que inclusive o cara pode tirar a guarda das crianças. Então tem muitas essas questões. Como eu falei, você está sob a justiça de Maat, sob a justiça do universo. Nada vai lhe faltar.
Para quem for questão de trabalho, é a mesma coisa. Para quem estiver migrando de um trabalho para outro, de uma cidade para outra, de um país para outro, nada vai te faltar, tá? Tem um medo aqui de passar por essas questões. É lógico que você, gente, muitas vezes a gente não vai mudar para um lugar e chegar lá já vai ter uma casa mobiliada, um trabalho com, sei lá, 50 salários mínimos. Nem sempre é assim, para quem, né, tem uma colheita dessa perante o universo, parabéns. Mas tô ouvindo asa. Ah tá, já achei. Asa. Tá. Não vai faltar. Bom, tô repetitivo. Tá? Porque aqui tem a oportunidade de você se elevar, de você inovar e de você ter mais de um ganho, você ter mais de uma ideia, tá? Ou mais de uma fonte, tá? Mais de uma fonte. Foi na leitura de vocês, que apesar de estar fresquinha aí no canal, que apareceu sobre inteligência financeira? Acho que foi, hein? Então confere lá. Ó, quando a gente começa a acessar esses conhecimentos, sobretudo para quem vem, para quem é assalariado, gente, sobretudo para gente que foi conduzido nesse sistema, a gente aprendeu a arrumar um emprego e se sentir satisfeito por conseguir botar comida na mesa, pagar as continhas e olhe lá construir uma casinha. Tô falando porque é assim que o sistema quer, tá? Agora, para quem trabalhou em inteligência emocional, que está estudando finanças, sabe que o dinheiro precisa trabalhar para você. Fundo de investimentos. Estudar sobre investimentos, sobre comprar ativos e passivos, estudar sobre isso. Para quem já está aí nesses níveis, bacana, tá? De repente seja uma boa, inclusive para alguns de vocês, olha só, a gente está falando de fazer mais de uma fonte de grana. De repente, para você que já tem um telefone na mão e uma internet, você está aqui assistindo, inclusive fazer um canal que ensine inteligência financeira para as pessoas. Se você já é essa pessoa que já tem esse conhecimento, passe esse conhecimento para as pessoas. Porque você vai estar fazendo um grande serviço à sociedade. Tem muita gente vivendo ainda. A gente foi ensinado, majoritariamente nós fomos ensinados a sermos aqueles assalariados e tal, ou ter uma fonte de renda que se acabar o governo tirar, acontecer alguma coisa, a inflação subir, sei lá, qualquer coisa, é só aquilo ali que você tinha, acabou. E aí se instala o desespero, o medo, né, de acabar, o medo de acabar. A gente vive a coisa a coisa que o sistema mais faz é a maior forma de controle, né, do sistema, seja pelas religiões, pelas finanças, o próprio capitalismo, né? Vamos ter, porque não pode acabar. Se acabar o desespero. Então, repensa aí você que já conhece um pouco, já estuda um pouco sobre finanças, se não é a hora de você criar um canal monetizado para falar sobre isso e ganhar do YouTube para falar sobre isso, para passar esse conhecimento para pessoas que precisam saber que existem outras formas de não trabalhar para ter dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para si, tá? Bom, gente, essa leitura tá grande, tá enorme, ó. Touro, e touro manja de, né, touro, né?
Rainha de paus. Falei. Eu falei. Não falei? Falei do julgamento. Caiu na mesa. Ó, no fundo, a carta do mundo. De fato, pode ter pessoas aí com filhos, não necessariamente só mulheres, tá? Chefes de família, sejam mulheres ou homens, meninos, meninas, menines, digam como queiram, que estão de fato finalizando um ciclo, tá? Mas, novamente, eles estão falando sobre essa inteligência financeira. Tem uma transição aqui que pode ser uma transição de carreira, uma transição, uma saída mesmo, uma finalização de um relacionamento, tá? Alguém que te ajudava, mas desencarnou ou desencarna aí. Para alguns eles estão falando assim, que se for o caso de alguns aqui, for o caso de alguém que desencarnou e deixará uma herança, eu sinto que isso aqui é para um número menor de pessoas. Ah, mas está demorando. E aí, às vezes, você está contando com isso para começar a viver. Às vezes, o dinheiro demora a vir para nossa mão porque a gente não sabe como manipulá-lo. O dinheiro é uma energia. Então, não adianta Deus, ou seja lá em quem você acredite, te dar um monte de dinheiro no qual você não vai ter sabedoria para usar. Entende? Então, às vezes, por isso que demora alguma coisa a vir, sabe? E mesmo para vocês que não seja uma questão de herança, que não seja uma questão de herança, pode ser mesmo um trabalho melhor remunerado, um trabalho melhor remunerado, uma posição melhor remunerada, às vezes não veio porque gente, eles estão falando a mesma coisa que eu acho que eles falaram no último vídeo de vocês. Tem um audiobook, Pai Rico, Pai Pobre. Se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui, tá? Se eu lembrar. Caso não lembre, vocês busquem esse audiolivro. Ali tem coisas que tá ali, é simples de entender, é simples de compreensão, sabe? Não dá para eu ficar aqui. A leitura tá bem longa. Não dá para eu ficar aqui. Enfim, esse novo ciclo para alguns ele vem te empurrar para um novo e para uma nova forma de pensar. Mas para que você passe para ele com uma mentalidade leve, bacana, ainda que não tão leve, independente do que seja esse fim para você, precisa de inteligência emocional para passar. E que como a gente vive dentro de uma dimensão onde precisamos da energia do dinheiro como ferramenta, há que se ter também inteligência financeira, tá? É isso. Ai. Nó de Ísis, estabilização energética com a fivela do amado, da amada. Imprima ou medite nessa imagem, ou imprima essa imagem, ou nó de Ísis. Ou Tiet.
Imprima essa imagem, carregue essa imagem, medite nessa imagem. Para te trazer mesmo essa estabilidade, sabe? Alguém pode estar oscilando muito de ideias, de pensamentos do próximo passo, ou mesmo desestabilizado emocionalmente, tá? É isso. Vou terminar a leitura, tá bem repetitiva até, mas é porque, para tu ver como puxou a energia da outra leitura de vocês, né? Já tem uns dias que eu fiz, tá bom? Ó, cheirinho da bruxa, Anka de Aseneb, espero que vocês tenham gostado. Deixa o feedback amoroso, porque, ó, suei pra estar aqui. Tá bom? Beijinho, até mais.